Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma live hoje para falar sobre escolha de materiais num horário mais diferente. Tive umas intercorrências agora mais cedo, mas vai dar certo. Tá bom? Sejam bem-vindos. Por enquanto, me falem se vocês me veem e me escutam bem. Todo mundo me vendo e me escutando bem, pessoal? Hoje a gente vai falar de material de estudo, uma live que é aplicável a todo mundo que estuda para concurso, tá bom? Não somente as carreiras jurídicas. A ideia é passar insights para vocês, no mesmo modo como a gente passou nas outras duas aulas, né? A gente teve a primeira aula de como revisar de modo efetivo, segunda aula de como ler mais rápido. Essa terceira aula vai ser como escolher um material ideal. Eu sempre começo falando, quando a gente começa a falar de material, duas coisas. Primeiro é que não há materiais perfeitos. Nunca vai. A gente está falando material ideal aqui, tá? Material ideal é ideal para cada tipo de estudante. Mas não é um material perfeito. O material perfeito seria o que supriria o problema de todos, né? Então não há materiais perfeitos. Fiquem muito... suspeitem muito quando alguém falar que tem um material perfeito. Às vezes tem um material novo no mercado que vai quebrar a boca. Eu não falo isso sendo o meu, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho do que considera um material interessante e dentro disso existem inúmeros materiais bons. O material que durou até hoje, o curso que durou até hoje, pessoal, ele vai ser um bom curso, tá? Por quê? Porque os que não são bons, eles são provados pelo tempo e eles saem do mercado. Então, materiais que ainda estão no mercado, principalmente os que já têm mais tempo, desses grandes cursos, tendem a ser bons materiais. Você só precisa ver se ele está adequado ao seu momento de estudo e ao seu cargo, tá? Ao cargo que você está estudando. São duas coisas interessantes para você anotar. Antes de a gente começar propriamente dito a ideia das dicas para você escolher um bom material, eu quero que vocês entendam o porquê a gente vai ter essas dicas. Por que hoje é tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil escolher materiais de estudo? Por que hoje é ao mesmo tempo tão fácil e tão difícil escolher materiais de estudo? Escolher materiais que você tenha segurança. Pense um pouquinho aí enquanto eu ajeito essa pequena fresta na janela. Por que, galera? É ao mesmo tempo. Excesso de opções. Ótimo. Essa é a parte difícil, né? A parte fácil, qual é? É que a gente também tem a ver um pouco, né? Vamos traduzir aqui. É fácil porque tem muitos bons materiais com um conteúdo bacana. E é difícil também por isso. Sendo que a gente tem que pensar por outro lado também. Se você for ver antigamente, a gente tinha, quando uma pessoa estudava para concurso público, a gente tinha basicamente livros. Não existiam cursos online, né? Tinha basicamente livros e cursos presenciais. Antigamente, quando eu falo antigamente ali, antes dos anos 2000, tá? Depois dos anos 2000, a gente começou a ter cursos online e a internet. Sendo que naquele momento ainda havia pouca difusão de conhecimento na internet. Então você tinha os cursos que eles monopolizavam, entre aspas, o conhecimento. E aí você, para entrar no concurso, você meio que ficou vinculado. Para passar no concurso público, você tem que entrar num cursinho, seguir o que aquele cursinho propõe e passar. Sendo que depois, ali nos anos 2012, 2015, na época que eu estava finalizando a minha vida de concurso público, eu já estava percebendo que havia uma pulverização, ou seja, os cursinhos eles não detinham mais aquele monopólio. Tanto é que, daquela época, sobraram poucos cursinhos. Eu não sei se quanto tempo vocês estudam para concurso, mas na minha época tinha
o LFG, tinha o Damásio, tinha o curso do Flávio alguma coisa, esqueci o nome dele. Tinha uns 5 cursos assim no Brasil que monopolizavam ali, você tinha que entrar naqueles cursos para passar. Hoje em dia você passa fazendo 1000 cursos diferentes. Por quê? Porque há uma pulverização. Muita gente passa sempre. Flávio Monteiro de Barros, muito bem, Daniel. E vários desses saíram, né? O LFG faleceu, saiu, Damásio está quase acabado e tal. Sobraram aí Gran Curso, Estratégia, o AlphaCon, né? Concursos mais gerais. Aí tem alguns cursos para concursos mais específicos. Mas a ideia que eu quero passar com isso é que você pode fazer o seu estudo por si. E é por isso que quando eu lancei a ADN, eu lancei para cronograma de estudos, porque eu não achava tão importante a pessoa se preocupar com o material. Haveria inúmeros materiais aptos a pessoa usufruir, contanto que ela utilizasse bem o tempo dela. O tempo era mais importante do que a escolha do material. Saber escolher bem o tempo e utilizar o tempo era mais importante do que saber escolher, utilizar bem o material, porque existia várias boas opções. E continuam existindo. Ocorre que, ao longo dessa orientação, né, a gente já tem o método aí há quase 5 anos, desde 2019, eu percebi que a metodologia que eu propunha para os materiais, a pessoa sempre perguntava, professor, e material? Você tem algum material? Porque era uma metodologia extremamente objetiva, sempre foi e continua. A nossa metodologia é a mesma, assim que a mesma época que eu estudava para concurso, que eu me propunha estudar, então ela é a mesma. E aí tem alguns materiais que você percebe que não eram adequados àquele tipo de estudo objetivo que a gente propunha. E de tanto falarem, a gente iniciou com um material, também não era mais ou menos o que a gente esperava, e agora a gente vai para um material autoral, que já vou falar para vocês. Mas feita essa introdução, quais são as coisas que você tem que perceber num material? A primeira e mais fundamental, aqui para abrir a mente de vocês, tá, gente? Um bom material não é aquele que contém coisas profundas. E isso é uma ilusão muito grande que a gente tem. E quantas vezes eu já não vi as pessoas falarem. E aí, quando eu falo pessoas, eu falo de, inclusive, amigos, tá? Que amigos, familiares que ainda estudam para concurso público. O que é que você achou do material? Eu achei o material muito superficial. Vocês já ouviram isso, né? Com certeza vocês já devem ter falado isso sobre algum material. E aí eu pergunto a quem falou. É muito superficial. Ok, mas você sabe tudo aquilo que está naquele material superficial? Se aquele material, o conteúdo daquele material superficial cair numa prova, você tem a segurança de que você irá lembrar e acertar a questão? Aí a pessoa, eu acho aquele material, e o outro eu acho muito profundo, gostei bastante. Esse material profundo, se cair numa prova, qual vai ser o mais fácil de você lembrar? O superficial ou o profundo? Qual vai ser o mais fácil? E a resposta é, não sei. Não sei, por quê? Porque o bom material, tá? O material ideal, não depende essencialmente da quantidade de conteúdo dele, e sim da qualidade qualidade com a qual o conteúdo é exposto. Botem isso na cabeça de vocês. Não tem a ver com quantidade. A gente começou falando do histórico. Você acha qualquer coisa hoje na internet. Qualquer conteúdo você acha na internet hoje. Então, um bom material não vai ser aquele com a maior quantidade de material possível. Vai ser com a melhor qualidade com a qual ele é exposto.
E aí, quando eu falo de material, a gente vai pensar em 3 características. A característica do 3C. Vamos ver se tem alguém que já viu as outras lives. O que é que significa 3C, galera? O que é que significa 3C? Alguém sabe aqui? O material tem que ser 3C. Material para concurso público. Antes de vocês abrir um parênteses aqui. Esse é um material, quando você pensa no material para concurso, você tem que diferenciar ele de um material para uma vida acadêmica, por exemplo. Tá? Então aqui a gente está falando de material para concurso público. Um manual, integralmente falando sobre ele, é um material para concurso público? Não é. Falo com toda a tranquilidade do mundo, tá? Que se alguém quiser discutir, a gente pode conversar. Mas um manual, qualquer que seja a matéria, não é ele considerado de forma integral, ele não é adequado, qualquer que seja o concurso. Então, mas ele não serve para nada, então serve para consultas pontuais em determinados momentos, tá bem? Mas não para você pegar ele e ler de cabo a rabo. Não tem sentido. Se vocês verem o que a gente falou nas outras lives, se pensarmos em sistemas de estudo, o manual ele não é adequado àquele sistema de estudo. Você tem que ter várias coisas, né? Tem que ser material para revisar, ler de maneira boa, saber fazer questões, saber fazer provas. Né? Pensando naquele sistema como um todo, o manual ele não se encaixa quando lido de forma integral. Ele vai se encaixar em alguns momentos, alguns assuntos dele, para você ler de maneira pontual. Ok? O Fabiano já matou aí. O 3C é o quê? Curto, compatível, confortável. Material curto é o que o nome quer dizer mesmo, tá, gente? O material curto, o material longo é necessariamente ruim? Não. Mas se a gente pensar, se alguém estava aqui na primeira aula, foi no sábado às 10 horas, o material ele tem que ser curto para você poder voltar para ele de maneira rápida. A gente viu no sábado material, revisão de modo efetivo, e viu no domingo como ler de forma mais rápida. Essas duas coisas elas trabalham juntas, tá? Então, o material curto você lê de maneira mais rápida, os dois ajudam a você voltar e lembrar mais rapidamente do que você precisa lembrar. Por isso o material tem que ser curto. Então o material pode ser bom o que for, mas se ele for longo, consequentemente você vai demorar mais a voltar para ele e ainda tem o perigo de no meio dele você cansar, você se desmotivar. Ok? Ok. Compatível. O material compatível é aquele que é compatível com o cargo para o qual você está estudando, mas muito cuidado. Tá? A Lei 8666 que cai... não posso dar mais esse exemplo. Essa lei acabou. Vamos lá? Então, a Lei 14.133 que cai para a magistratura é a mesma Lei 14.133 que cai para a técnico judiciário. Tá bem? Então, quando eu vejo, por exemplo, alguns materiais de legislação comentada, e aí tem inúmeros, tá? Bons materiais também. Porém, a meu ver, com a ideia que eu tenho de estudo para concurso, a legislação ela deve ser lida de forma seca. A doutrina ela deve ser lida de forma seca também, de uma maneira sequenciada. Quando você tem uma legislação comentada, você junta a lei e a doutrina ao mesmo tempo. E para fins de aprendizagem, eu não considero tão interessantes. Ok? E aí vai de cada um. Porque o material é compatível, ou seja, compatível com a carreira, e confortável. Então, se você vem e fala, Adalberto, mas eu me sinto confortável com a leitura de legislação comentada, e isso está fazendo crescer o meu aproveitamento em questões, o meu resultado está melhorando. Show! Mantenha. Mantenha. Tudo bem? Agora, Adalberto, eu estou fazendo isso e não estou melhorando. Então é questão de você rever o que eventualmente está errado. E talvez esse tipo de material
ele faça você ser mais lento na progressão. Porque perceba, a lei seca, ela é o material mais objetivo possível para você melhorar a sua compreensão rapidamente, porque ela é o mais curto e contém o maior número de questões. Tudo bem? Então, quando você faz ela demorar a correr, quando ao invés de você ler ela de forma seca, por mais que você entenda pouco nas primeiras leituras, e quem acompanhou as outras duas lives vai entender que não tem tanta importância você entender pouco nas primeiras leituras. Quando você faz isso, você pega o seu material mais, digamos, otimizado, que é a legislação seca, e torna ele maior. E torna ele maior, você vai demorar mais a voltar para ele, e tem o perigo de você, ao longo do tempo, você cair, você se desmotivar. Tudo bem, galera? Então, cuidado. Você tem que ser curto, tem que ser compatível, tem que ser confortável, mas tem que, obviamente, te levar a um bom aproveitamento nas provas, nos simulados, nas questões que você faz. O que é um material confortável? É só isso? É só você gostar do material? Não, mais ou menos, tá? Por exemplo, o material confortável, um material curto e compatível é um requisito objetivo, tá? Então você olha para um material e esse material é curto, ok, é o tamanho dele. O material compatível também, você olha para o material e diz, esse material é compatível com magistratura, com técnico, com tribunais, com o concurso da NASA, ok. Quando você olha confortável, o que é um material confortável? Depende. Por exemplo, eu, Adalberto, estudante, eu não tinha qualquer desconforto em estudar por materiais antigos. Então, na época eu estava em 2015, o material que eu estava estudando era 2012, 2011, 2012. Não tem problema. Por quê? Porque eu atualizava o meu material. Não era desconfortável para mim. Mas tinha colegas que passaram do mesmo jeito e achavam que era desconfortável porque eles ficavam com medo de estar estudando por algo desatualizado. Ok. Então, era confortável para mim estudar, era desconfortável para eles. Por outro lado, me causava muita irritação materiais que continham erros de português. Eu quase sempre estudei por PDF, tá, gente? Até tentei uma vez estudar por manuais grandes, mas eu comprei os manuais naquela site, né? Eles chegaram, eu comecei a ler e desisti com uma semana. Mas, tem gente que gostava, enfim. De todo modo, os manuais não tinham esse problema, mas tinha alguns PDFs que tinham erros de português. E aquilo ali me irritava, erro de vírgula, porque a pessoa digitava e tudo mais errava. E aquilo ali me irritava. E quando algo te irrita ou algo te deixa inseguro no meio do estudo, você tem que tirar ele do seu estudo. Por quê? Porque você vai estar se preocupando com coisas que não te levam a melhorar conhecimento. Imagina só, eu estou lendo e vejo um erro de português. Então, caraca, erro de português aqui. Aquilo ali vai te fazer prestar atenção em algo que não está fazendo nada, não tem nada a ver com o seu conhecimento. Tudo bem? Então, me irritava, mas tinha gente que não se irritava. O importante é o material ser bom. Outra coisa que eu não gostava muito, que me deixava não bem irritado, mas desmotivava, né? Formatação ruim, a leitura cansativa. Às vezes, aqueles textos só de leitura. Tipo, o texto em si era muito bom, porém, ao longo dele, como ele não tinha interrupções e tudo mais, ficava algo muito cansativo. Então, o conteúdo era bom, mas era cansativo. Tinha gente que ia tranquilamente. Eu não gostava. Sempre gostei de leitura por tópicos e tudo mais. Então, a formatação era importante para mim. Então, isso é o material ser confortável. Tá bem? Dito isso, galera, vamos lá. Sobre o conteúdo do material. É mais importante um material de estudo, e quando eu estou falando aqui de material, leia-se doutrina, tá? Por quê? Porque a lei seca a gente lê no vade-mecum, a jurisprudência a gente lê ela de forma solta, né? Por julgados e tudo mais, e aí tem inúmeras fontes. Questões a gente realiza por meio do que? Concurso ou site similar. E aqui, quando eu falo de material, eu falo de doutrina. E quando eu falo de doutrina, a doutrina, a meu ver, é uma historinha.
digamos que ela precisa ser uma leitura contínua, sem interrupções, uma leitura contínua e coerente, porque você precisa ler de maneira rápida. O que é a doutrina, galera? A doutrina é uma interpretação da legislação. Precisa ter a legislação na doutrina? No meio da doutrina? Não. Você pode fazer alusões à legislação. É óbvio que você pode. Se ela é uma interpretação da doutrina, então tá, artigo tal fala, trata disso aqui, mas você não tem que colacionar o artigo da legislação na doutrina, porque não vai deixar ela contínua, coerente, tá? Vai ter uma interrupção ali. Manuais, vários PDF, inúmeros PDFs, fazem isso, colocam um julgado. A gente está acostumado a isso, inclusive, né? Colocam o artigo, colocam um julgado, colocam uma questão, e aí você olha, caraca, que bacana, muito bom isso daqui. Eu não acho tão interessante, porque você está colocando muitas fontes de estudo no seu cérebro ao mesmo tempo. E o seu cérebro, ele precisa fazer isso naturalmente. Quando você está lendo a lei, você lembra o que você viu na doutrina. Quando você está vendo o julgado, você lembra o que você viu na lei. Quando você está vendo a doutrina, você lembra do que você... Naturalmente, você lembra do... Naturalmente. Espontaneamente. Não é porque tem o artigo ipsis literis ali no texto. Vocês estão acompanhando a ideia, galera? Vocês estão acompanhando porque o material de estudo, para mim, se tornou relevante. Eu precisei fazer, quem é do método já, porque todos os materiais que você pegar no mercado são desse jeito que eu falei para você. Todos. E como todos são, vocês acham que todos, o normal é ser daquele jeito ali. Ah, Adalberto, mas não tem questões no seu material? Claro que tem, mas não junto com a doutrina. Já eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. É um material que eu chamei de base, tá? Então, é a base. A base, ela é contínua. Aí depois tem tudo. Tem a legislação correlata, em sequência. Tem os julgados. Tem as questões comentadas. Tem testes. Tem situações práticas, que é outra coisa que a gente vai conversar. Mas a parte da base, a base, ela é solta sem interrupções. Se vocês tiverem materiais assim, eu não conheço. Se vocês tiverem materiais assim, peguem, que são bons materiais. Tá? Mas o meu é todo junto e não tem problema. Mas, sim, Regis, é isso, o PDF da assinatura dele. Por isso que a gente está mudando, tá? Por isso que você, inclusive, pode migrar, tá? Migrar para a assinatura dele em 2024, que vai ser... que todos os materiais vão ser dessa maneira, tá? De todo modo, o que eu quero que vocês entendam fundamentalmente é que a principal característica de um bom material é que ele precisa conter a base daquele estudo. Então, Beto, como é que eu sei que algo é a base? Como é que eu sei que algo é a base? A base, ela significa... O que é uma base jurídica? A gente falou de base numa postagem, né? A base não é você ler um manual e achar que sua base foi formada. Se você ler um manual todo, eu não sei se a sua base foi formada. Roberto, como é que você sabe que a base é formada? Que a base para concursos foi formada? A base para concurso foi formada quando você lembra rapidamente dos assuntos que mais caem em prova e constituem questões fáceis. 4 pontos. Quando você lembra, você precisa lembrar. Se não está lembrando, não está com base formada. Ok? Eu estou pedindo para você lembrar de tudo? Não. Eu estou pedindo para você lembrar dos assuntos que mais caem em prova daquela disciplina e que constituem questões fáceis. Perceba, são 2. Não, isso aqui não pode. São 2, tá? Então, são 2 assuntos. Assuntos que
caem em prova e constituem questões fáceis. Você pode pegar assuntos que caem em prova, mas que são questões que caem muito em prova, ou seja, sei lá, a parte de licitações cai muito em prova, a lei de licitações cai muito em prova. Porém, tem artigos da lei de licitação que são muito fáceis e tem artigos que são muito difíceis de lembrar. Então, o que é que a base quando é que a base é formada? Quando você lembra dos que são fáceis, dos que constituem questões fáceis. Qual é o conceito de questão fácil? Aquela que todo mundo acerta, ou que a maioria das pessoas acerta. Perceba, a questão fácil, o parâmetro dela já é um universo de pessoas que faz aquela questão. Não tem nada a ver com conteúdo. Com teoria de Marte versus Vênus jurídica. O pessoal gosta de inventar nomes, né? Caiu na prova, todo mundo acertou a questão. Questão fácil. Nunca ouvi falar da teoria, mas todo mundo acertou a questão, foi fácil. O jeito que a questão foi mostrada, ela acabou sendo fácil. Questão difícil sobre princípios fundamentais da Constituição, tá lá no comecinho. Muita gente errou, questão difícil. Por mais que estivesse falando lá, não sei o motivo. O único critério que você tem que pegar para uma questão ser fácil ou difícil é o número de pessoas que acertam e erram ela quando são feitas. Tá? E aí existe parâmetros, que é concurso, na vaga e tudo mais. Então, dito isso, a base é lembrar. Tem que lembrar, se esquecer não vale. Rapidamente, tem que ser rápido, porque tem que ser na hora da prova. Não adianta lembrar só depois. Se lembrar só depois é porque ela não está consolidada. A base não está consolidada. Lembrar rapidamente questões fáceis de temas que caem muito em prova. Isso é base formada. Galera, eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Se você chegar numa prova, acertar a grandíssima maioria das questões fáceis, grandíssimo que eu digo, mais de 90%. Quais questões? Não sei. As questões fáceis. Não sei quais vão ser, porque eu não sei como é que as pessoas vão acertar, vão errar. Mas se você acertar mais de 90% ali das questões fáceis, que não é difícil, tá? Dá para se estudar para acertar a questão fácil. É a primeira coisa que a gente propõe no método, tá? Segunda coisa, acertar a maioria das médias. E quando eu falo a maioria, é mais de 50%, tá? Então, acertar a grandíssima maioria das fáceis, ou quase todas as fáceis, acertar a maioria das médias e fazer as difíceis junto com o resto. Que é isso, Adalberto? Vamos supor que numa média, numa prova, tinha, sei lá, 20 questões difíceis. E a média de acerto, no geralzão de todo mundo que fez, não é só quem passou não, tá? Todo mundo que fez. De 20 questões, a média foi 20%. 4 questões. Se você acertou a maioria das médias, acertou todas, a grandíssima maioria das fáceis, e foi nas difíceis junto com a galera, você passa. Pode pegar qualquer prova, tá? O que vai acontecer? A prova um corte menor vai ter mais questões difíceis. Consequentemente, você vai errar mais questões. Prova com um corte maior vai ter menos questões difíceis. Enfim, você não vai precisar disso. Ok? Então, base formada é isso. Se a base é isso, o seu material ele tem que ser para formar a sua base. Por isso que no nosso material a gente está chamando o material doutrinário de base. Então, e para a segunda fase? Para a segunda fase você não vai mais usar aquele material. Lembra dos manuais? Aí pronto, aí vai ser leitura dos manuais pontualmente. Que assuntos? Não sei, porque você vai ter que entrar no curso de segunda fase para ter questão de segunda fase corrigida, ver como é que estão os seus resumos. É uma outra coisa. A gente ensina na ADN a passar na primeira fase e orienta como você vai já para a segunda fase, que não vai ser pelos nossos materiais. Tudo bem? Tudo bem. Então, um bom material ele tem que ter justamente isso, fazer a base. E aí, por causa disso, a base do estudo de
técnico, de analista, de juiz, de MP e delegado, ela tem que ser diferente. Por exemplo, a base ali do concurso de delegado para direito penal é a mesma do concurso de procuradorias para direito penal? Claro que não. Claro que não. Aí você vai ver o mesmo conteúdo. Ah, mas eu posso estudar para procuradoria só pela lei. Tudo bem, vai ajudar bastante, mas tem alguns assuntos, princípios de direito penal, caem em procuradorias. É bom ter a doutrina deles. Você vai estudar pela mesma do material, material complexo assim para MP, magistratura? Não faz muito sentido, né? As questões que você faz. Às vezes o cara vai estar estudando para direitos humanos, que cai ali uma prova, sei lá, básica aí de direitos humanos do CNU, que tem lá uma ou outra questão de direitos humanos. Aí a pessoa vai estudar pelo material de defensoria, direitos humanos da defensoria. Não tem nada a ver, tá? Então um bom material ele tem que te ajudar a formar essa base, e para ajudar a formar essa base ele tem que expor, te deixar confortável com o estudo sequenciado daquele conteúdo, porque você vai ler uma vez, depois você vai voltar a ler de novo, vai voltar a ler de novo. Então ele tem que ser curto, compatível e confortável. Ok? E dentro desse material de estudo tem que ter ferramentas para a repetição. Não se pode, dentro de um material de estudo bom, e a gente está colocando isso, obviamente eu vou colocar as coisas que eu acho boas no nosso material. Dentro desses materiais de estudo, você tem que estar continuamente, na outra parte dele, que ele não é só a base, né? Ele tem outras coisas. Você tem que estar continuamente relembrando outros assuntos para não esperar voltar para aquele conteúdo para você ter contato com ele novamente. Então, pensa comigo. Eu li sobre teoria da Constituição. Aí eu tenho ali, sei lá, mais 15 PDFs, 20 PDFs de constitucional para ler até voltar para a teoria da Constituição. É muito tempo, né? Até porque tem todas as outras matérias. Aí o que a gente faz? A gente vai colocando ferramentas para lembrar. No nosso caso, quais vão ser? Vão ser as questões. Então, é um sistema de estudos, né? Então, você está lendo aquilo ali na doutrina. Mas você está fazendo questões, ao final do dia, questões aleatórias sobre todo o conteúdo. Então, fatalmente, se é um conteúdo requisitado, você vai enfrentar ele. Você não vai precisar esperar as 20 semanas. Você também, vamos supor que você está lendo ali sobre licitações, você lê o resumo de licitações, aí você está, paralelamente àquilo, dali a 2, 3 semanas, você não vai precisar esperar as 20, você vai ler a lei de licitações. E aí você vai passar por aquele conteúdo de novo. Você vai revisar. Então é um sistema. Tudo bem? Um sistema, galera. E aí, isso é a repetição ao longo do estudo, né? De meses e tudo mais. Mas vocês concordam comigo que a repetição espaçada ela também pode ser aplicável no mesmo dia? Ou pelo menos em 2 dias diferentes? Quanto mais você repete, mais fixo vai estar, tá? Então, o que é que eu percebi também nos materiais? Isso tem a ver com aprendizagem, tá, galera? Você não tem sentido você voltar. Eu acabei de ler a teoria da Constituição. Para eu entender melhor, agora eu vou voltar ao início e vou ler de novo. Não faz muito sentido, você vai cansar e tudo mais. Porém, se você for submetido àquele conteúdo novamente, de uma outra maneira, você vai captar melhor. Você vai relembrar. E aquilo ali vai te deixar bem mais seguro daquele conteúdo. Às vezes a gente lê uma coisa, deve ter acontecido com vocês já. Às vezes a gente lê uma coisa, 10 minutos depois a gente não lembra de mais nada. E aquilo ali, poxa vida, aquilo ali nos deixa chateado, né? E tudo mais. Você vai lembrar, lendo dali a um tempo? Vai. Mas lendo naquele mesmo dia, em um momento posterior, colocado de outra maneira, você vai ter uma memória bem mais consolidada, tá? E esse estou considerando o nosso pulo do gato, o nosso material autoral que vai estar disponível na nossa assinatura ADM em 2024,
com o material, tá? Como a gente não é um monopolizador, caso você queira você tem o seu material, queira utilizar ele, você pode também, já que a gente tem os cronogramas para isso. Mas eu vou mostrar aqui, quem está vendo essa live no YouTube posteriormente, que a gente vai colocar, vai ter que entrar na live do Instagram para ver, tá, os materiais, mas eu vou colocar uns exemplares dele aqui nos links embaixo. Então eu vou tirar aqui a tela e vou mostrar como estão os nossos materiais hoje, tá? Ou como vão estar. Deixa eu ver aqui qual a gente vai abrir. Vamos abrir um material da matéria que todo mundo adora, tá? Empresarial, tá? Empresarial, todo mundo gosta, né? Vou virar aqui, até vou colocar aqui em cima, que fica mais fácil. Pronto. Deixa eu fechar aqui para não sair. Aqui está o nosso material de empresarial, tudo bem? Empresarial, teoria geral do direito empresarial. A gente coloca um aquecimento, tá? Um aquecimento é um item, só para você, um item, sempre, na maioria das vezes correto, só para você entender mais ou menos qual parte do direito empresarial a gente está tratando. Aqui a gente colocou um item sempre oriundo de questões, tá? Na maior parte do tempo a gente vai sempre tentar nos basear, obviamente, no que cai em prova. Aqui está a parte de direito empresarial. Então, perceba aqui a questão dos tópicos, tá, gente? As leituras não serem cansativas. Perceba que elas são contínuas, mas elas não são cansativas. Tem aqui, ó, sempre o negritinho. Aqui uma base geral, né? O que é que a gente vai tratar na teoria geral do direito empresarial? Vamos tratar de todos esses assuntos. Teorias da empresa, que é como começa várias doutrinas, né? Então, a lógica é sempre essa. Conceituando. Adalberto, mas isso daí tem vários materiais. Se você tem um material assim, aí aqui a gente colocou uma coisa que é uma doutrina atual, essa teoria poliética da empresa caiu em uma outra questão que a gente viu, tá bem? Aqui, poxa, Adalberto, você colocou, e aqui foi proposital, você colocou toda a lei no meio do material. Perceba, a legislação pura e simples dos artigos 966, 980 do Código Civil é responsável por quase 50% das questões de direito empresarial em provas de carreira jurídica. Em virtude disso, colacionamos. Por quê? Porque isso aqui não precisa de comentários, é basicamente você lê e a gente está reforçando. E perceba, ela é extremamente curta. Depois eu vou mostrar um outro PDF para vocês entenderem o que é que a gente não gosta, tá? O que é que a gente não gosta? É pegar um artigo desse, copiar e colocar solto aqui no texto. Você percebe que a gente em nenhum momento para. A gente faz alusão, mas a gente não para, tá? Diferenciação, e aqui eu não vou debate doutrinário, conceituação de mais-valia, concepção mais ampla, enfim, tem várias coisinhas aqui. Vai seguindo, mas eu quero falar para vocês, e aqui tem bastante coisa, tá? Na teoria geral do direito empresarial. Colocamos mais uma parte da lei aqui, do nome empresarial, que também segue a mesma lógica. E aqui acabou, tá? Aí aqui a gente vai para questões comentadas. A gente vai comentar questões de provas de carreiras jurídicas, note questões atualizadas. Então, a maioria, grandíssima maioria das questões sempre vai ser a partir de 2021, tá bem? Então, TJSP 2023, aqui tá os comentários, mesma coisa, e pronto. 3 questões, acabou. Vamos para o desenvolvimento. Situações práticas. O que é isso, galera? Tem quase todos os PDFs, tá? Sociedades, pode parecer muito bobo, mas qual é a ideia aqui? É você visualizar, você imaginar, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Teoria da empresa. Uma empresa de e-commerce é reconhecida não apenas pelos produtos que vende, mas pela organização de seu site, logística e atendimento ao cliente, demonstrando a abordagem moderna da teoria da empresa. Empresa individual Ireli. Helena decide abrir uma padaria como empresária individual, enquanto Roberto cria uma Ireli para seu negócio de consultor, buscando limitar sua responsabilidade
ao capital social investido. Então, tem várias situações. Outra aqui, exceções. O que é exceção? Exceções caem muito em questão, né, galera? Então, a gente buscou um rol aqui de coisas que excepcionam as teorias gerais, tá? Jurisprudência, colocamos alguns julgados aqui. Teste rápido. Esse teste rápido, para quem já é nosso aluno, são 10 itens que a gente coloca que são parecidos com a revisão rápida aleatória. Qual a diferença? É que a revisão rápida aleatória são sobre todos os temas daquela matéria. O teste rápido é só sobre os temas daquele PDF. E aí ele tem rapidamente os comentários. Aqui todas estão erradas, inclusive. E no final, a ementa. Perceba que a gente usa diversas ferramentas aqui ao longo do PDF, na parte do desenvolvimento, nas situações práticas, exceções, a parte de teste rápido, tudo, e a ementa, tudo para você relembrar o conhecimento que você viu. Então, se existia determinada força que você consolidasse o seu conhecimento, essa força ela vai ser muito maior através de um PDF dessa maneira, tá bem? Eu vou mostrar só mais um aqui para vocês entenderem, e não sei se tem alunos nossos do Enama aqui. O Enama a gente já está utilizando isso há algum tempo. Deixa eu ver. Podem falar da experiência. A ideia aqui é a gente ter algo que vocês consigam consolidar a base. Vocês vão perceber que vou ter alguns assuntos que a gente não vai falar, e isso é proposital, tá? Proposital. Vamos ver aqui processo civil, tá? Processo civil, que é um conteúdo eminentemente legal, né? Processo civil é eminentemente legal, muito estudo pela lei. Como é que... Ó, isso aqui tá errado, tá? O aquecimento. Como é que a gente vai fazer uma doutrina disso? Vocês já vejam. Em relação à competência, a gente comenta. Conceito e tipos de competência, competência absoluta, competência relativa. E aí a gente coloca todas as situações. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. Tudo isso para fazer. Perceba que aqui não há qualquer alusão qualquer cópia de comentários. É sempre para vocês continuarem. Ó, a gente menciona súmulas, enfim, vamos passar aqui. Tem toda essa parte de competência, que é razoavelmente longa. E aí a gente vai para a correção. Por que o material doutrinário de processo civil ele vai conter menos conteúdo? Porque ele é eminentemente legal, né? Então aqui a gente colocou algumas questões comentadas. A gente comenta todas, são normalmente 3 ou 4 questões. Aí aqui eu queria mostrar para vocês esse quadro. Quadro comparativo entre competência absoluta e relativa. Então, rapidamente você consegue ter uma ideia geral. Essa ferramenta aqui do quadro, que está presente em vários PDFs nossos, para mim é uma das melhores, porque você consegue ver de uma batida de olho, você consegue ver todos os conteúdos mais relevantes daquilo ali. Temos a situação prática de novo, aqui, competência da empresa concedida em Estado é processada por questões ambientais. Comentamos aqui as questões práticas, exceções da mesma maneira. Pegadinhas, alguns tem, tá? Não são todas. As cascas de banana. Jurisprudência, a gente colocou várias súmulas, né? Competência basicamente súmula, uma porrada de súmula aqui. Julgados de repercussão geral, repetitivos. Teste rápido, com gabarito e comentários. E a ementa, tá? Galera, essa live vai ficar salva, depois vocês podem ver com calma. Mas eu imagino que eu tenha passado bem para vocês o que eu considerava interessante no material. Quem pegou só essa parte final pode ver desde o começo, a gente deu dicas de como você vê um bom material. E aí, caso vocês queiram perguntar, estou à disposição mais 5 minutinhos para a gente fechar. Amanhã a gente vai falar de como fazer provas e simulados. Já fiz outras lives sobre isso, mas amanhã eu trouxe alguns outros conceitos. Alguns livros de aprendizagem, né? Sempre a gente está tentando se atualizar e tem algumas coisas bem interessantes para falar sobre resolução de prova, tá? Vamos lá, alguma dúvida?
Deixa eu subir aqui se tem alguma dúvida. Você é fera? Acho que não, né, galera? Tudo dominado? Então é isso. Uma boa segunda, restinho de segunda de carnaval pra vocês. Amanhã, no dia específico do canal, estaremos de volta às 10 da manhã, tá? Entraremos às 10 da manhã amanhã. Tchau, tchau, galera. Valeu!